me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiane Medeiros, sou advogada. Hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podleges, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, meus podleiros. Estamos aqui mais uma vez. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Siga nossas redes sociais, pod_leges jurídico. E eu queria anunciar a nossa primeira parceira, né? A nossa pizzaria predileta, né? Que vai estar aparecendo aqui na tela aqui no Instagram deles, como também na descrição desse vídeo, né? Vai estar aparecendo o Instagram deles e o contato, né? Pizzaria predileta, nossa nova parceira. E se vocês querem, né, nos patrocinar, porque a gente precisa pagar a conta, né? Inclusive hoje é dia de pagamento da nossa produção, então a gente precisa pagar as contas. Se vocês quiserem nos patrocinar, a gente vai deixar os nossos contatos na descrição desse vídeo, né? Vai estar o e-mail, o Instagram e o WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato com o Podlege através dessas três formas. E, John Kenny, vamos para cima aí, John Kenny. Vamos dar início ao nosso 12º episódio. Apresente o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos para trazer para vocês informação de qualidade. E atrás dessa informação de qualidade, nós temos a grata satisfação de receber hoje o Dr. Leandro Ferraz, responsável por uma das defensorias públicas da cidade de Piripiri. Ele está conosco aqui hoje para tirar dúvidas e nos informar qual a função da defensoria pública e qual a participação dela institucionalmente mediante a sociedade. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite às pessoas que estão aí nos acompanhando. Boa noite ao doutor Felipe, ao doutor Quixela, ao doutor John Kennedy, pessoal da produção aí também. Muito obrigado, sem ser possível, né? Bom, falar sobre a defensoria pública é, antes de tudo, para mim, né? Posso entrar já no tema aqui, né? Sim. Então, antes de tudo, falar de uma paixão, né? Era a carreira que eu almejava, né? Então, era o que eu queria fazer. As pessoas perguntam, você não vai fazer os concursos? Eu disse, não, eu já cheguei onde eu queria. Eu tenho a ideia de gradação, né? Você começa a defensoria, vai para o Ministério Público, depois chega a magistratura. Não tem essa gradação, gente, não tem. Tem que fazer o que você quer, né? Embora eu já tenha percorrido algumas carreiras jurídicas, mas era justamente essa que eu almejava. Então, para mim, é muita naturalidade que eu falo sobre a defensoria, porque é algo que tem uma identificação pessoal, né? É algo que realmente me cativa muito, né? Poder trabalhar no que você gosta é algo realmente muito gratificante. E o que é a defensoria pública, né? Como é que eu compreendo a defensoria pública? Eu posso falar de mim, né? Da minha experiência. A defensoria pública faz parte de um projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade mais inclusiva, dentro do movimento de direitos sociais, né? Movimento de direitos de terceira dimensão, né? Que ela já se insere também, me parece, de quarta e de quinta dimensão, porque a Defensoria Pública está postulando aí causas dentro das tutelas coletivas, né? Tanto na área de direito ambiental, direito à moradia, enfim. Nós temos uma atuação, né? Criança, adolescente, saúde, nós temos uma vocação para enfrentar problemas, e esse país, só o que a gente tem é problema, né? Especialmente para as pessoas mais vulneráveis, né? Que são o nosso público-alvo, né? Nossa razão de existir é fazer acontecer, fazer realizar direitos para as pessoas que mais almejam, são justamente aquelas que são despojadas de tudo aquilo da construção maravilhosa que a gente tem,
de uma legislação extremamente extensa que a gente tem, mas que isso acaba ainda para muitas pessoas é uma mera quimera, né? Porque estão vendo lá e não conseguem acessar e acaba sendo uma frustração, né? E a nossa função é tentar trazer isso do papel para a realidade, né? Para tentar fazer com que essas coisas sejam implementadas e aí efetivamente contribuir para a construção de um Estado democrático, de direito, um Estado democrático, não só um Estado onde o direito seja implementado, seja a norma que vai mandar e não as pessoas, né, a própria definição do Estado de Direito desde a sua criação, mas também um Estado democrático, ou seja, onde todos e todas tenham o seu lugar reconhecido, tenham o seu lugar preservado, respeitado, né? Então a Defensoria Pública ela vem para cumprir essa função. O primeiro recorte que a gente faz é esse, né, o da vulnerabilidade. É extremamente importante. Se falar de Defensoria Pública, você está falando de vulnerabilidade social. E essas vulnerabilidades vão surgindo em diversos momentos, né? A gente inicia nosso trabalho ali como instituição, né, reconhecida, tendo um assento constitucional em 1988, embora o Piauí tenha um concurso já anterior a isso, né, no começo da década de 80, um concurso para defensores públicos, né, mas ali não havia identidade, era muito mais compreendido como assistência social, né, não era dentro de uma... Não havia instituição propriamente dita, né? Isso, e nem dentro das carreiras jurídicas, né, era mais um órgão de assistência social como tantos outros, né. Não havia uma identidade de direito ali, né, um órgão que estava ali para postular a efetivação de direitos daquelas camadas mais vulnerabilizadas. Era basicamente um escritório, né, onde pessoas que não poderiam pagar para um advogado poderiam acessar esse local, né, e é claro, muito pouco acessado, porque eram também muito poucos profissionais, né, para dar conta da demanda. E aí, quando vem a Constituição de 88, a gente tem um boom de explosão de direitos. A gente via no momento de muita repressão, né, e todo mundo queria vencer aquele momento e, claro, viver no Estado onde você não fosse simplesmente um súdito, mas fosse, de fato, um detentor de direitos, ou seja, de prerrogativas ante esse Estado, né? Você pudesse postular politicamente que esse Estado assumisse uma dimensão prestacional, né? Cumprisse determinadas aspirações políticas, né? A Constituição vem muito dentro dessa ideia, desse movimento, né? E a Defensoria Pública pega esse filão aí, né? Foram muitos anos para nós consolidarmos, né? Ainda isso não aconteceu, apesar de nós termos, no ano que eu entrei na Defensoria, em 2014, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 80, né, que acrescentou o artigo 98 nos atos de disposições constitucionais transitórias para dizer que em 8 anos nós deveríamos ter todas as comarcas providas com defensor público, de acordo com a demanda processual e de acordo com a população. E nós não temos ainda, né? No Piauí estamos em pouco mais de 30 comarcas, né? Falta muito aqui em Piripiri. Nós temos defensoria instalada há muitos anos, né? A população de Piripiri pode contar com os nossos serviços há muitos anos, mas muitos locais não têm. Aqui no Piauí, né, muitos locais não têm defensoria. A defensoria atende através da defensoria itinerante, né, que é aquela que vai, faz as audiências, né, e volta, mas não tem um órgão permanente lá para atender as demandas da população. Né? Claro que você não cria, esse próprio distanciamento, você não cria identidade com a população, as pessoas não sabem quando é que podem procurar, né, quando vão aparecer. Vai ter lá, vai ter um dia, né? A pessoa vai lá, mas você não consegue fazer muita coisa também, porque a gente sabe que nós trabalhamos no direito, sabemos que os processos demoram muitos anos, então você não tem um acompanhamento, enfim, as coisas são bem mais difíceis. Então aquela promessa lá de 1988, né, que se renova em 2014 com a emenda constitucional 80, ainda é uma promessa. Né? Ela não se efetivou no sentido de nós estarmos minimamente presentes em todas as comarcas, né? Mas ela tem evoluído. De lá para cá foram criadas... Sem sombra de dúvida, Kennedy. Porque, para ter uma ideia assim, de valorização profissional, que isso é uma dimensão muito importante da Defensoria Pública. Né? As pessoas, para procurar um concurso, para procurar uma carreira, elas vão pensar em como elas vão ser valorizadas. Né? Então, se você tem uma carreira valorizada, você vai atrair bons quadros para essa carreira, né? E a Defensoria Pública, há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, tinha uma remuneração muito baixa. Era para das carreiras jurídicas. Né? Eu acho que continua sendo, mas era muito pior. Era muito pior. E aí você tinha ali pessoas de fato que tinham uma vocação para exercer aquilo, né? Queriam estar ali. Mas vocação não paga conta, né?
né, doutor Felipe, precisa do patrocínio também. Né? Justamente. O patrocínio, vocação não paga conta. E a gente precisa, claro, que isso faz parte da valorização das carreiras. E nesse período, respondendo a sua pergunta, doutor, a gente viu também a evolução dessas remunerações. Né? Ainda estão aqui nas remunerações, aqui no Piauí, por exemplo, pagas pelo Judiciário, pelo Ministério Público, mas a gente já tem uma proximidade muito maior do que há alguns anos. Né? Já que o doutor tocou nesse assunto, né, da remuneração, eu queria que você explicasse um pouco a diferença, né? Porque o Ministério Público e o Poder Judiciário, né, onde fica basicamente os promotores, né, falando uma linguagem geral, né? O Ministério Público, onde fica os promotores, o Poder Judiciário, onde fica ali os juízes, né? E a Defensoria Pública, os defensores. O Ministério Público, ele detém uma autonomia, da mesma forma do Poder Judiciário. A Defensoria Pública, ela também detém uma autonomia, só que ela está atrelada ao Estado, né? Ou seja, tem aquela fonte de custeio do Ministério Público, do próprio Ministério Público, como também do Poder Judiciário, mas a Defensoria Pública, a fonte de custeio da Defensoria Pública, ela está atrelada ao Estado, é um órgão do Estado, né? Então, muitas vezes, por isso que, né, quando você vai assim para o Estado, né, o Poder Público, na verdade, né, tanto seja o município ou seja o Estado, de fato, as remunerações elas são um pouco baixas, né? Então, eu acredito que, queira ou não queira, há uma questão política em cima disso, né? Porque se você tem um administrador, aí quando eu falo administrador, estamos num ano de eleição, né? Seja um governador que valoriza o papel da Defensoria Pública, ele pode muito bem subir ali o valor, né, a remuneração de um defensor público. Porque, de fato, se você for comparar um promotor, um juiz e um defensor público, a remuneração do defensor público é bem menor. Né? Não coloca os advogados porque eles não... Né, é um papel privado, assim, que eu digo assim, você precisa de cliente, você não recebe um salário, né? Você precisa ter uma cartela de cliente. Então, por isso que eu não coloco aqui o advogado. Mas, se a gente for colocar o defensor público, o promotor e um juiz, de fato, a Defensoria Pública, os defensores eles têm uma remuneração bem menor. Mas no processo ali é uma tríade, nenhum está acima do outro, o Ministério Público, o juiz e o defensor. Mas quando você vai olhar para a remuneração, a valorização, aí a Defensoria Pública já cai um pouquinho, né? E aí eu queria que o senhor explicasse também a questão do fato da Defensoria Pública ser um órgão do Estado, né? E a diferença que ela tem em relação ao Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Porque para nós a gente sabe, né, a diferença aqui, mas para quem está nos assistindo, né, os assistidos da Defensoria, porque os clientes da Defensoria Pública são chamados de assistidos, né? Uhum. Então, para os assistidos da Defensoria Pública entenderem como é que funciona a questão da Defensoria Pública e a diferença dela para o Ministério Público e o Poder Judiciário em relação a essa autonomia, essa gestão. Fazendo o link então, com a pergunta do Dr. Felipe e a pergunta do Dr. John Kennedy. Então, nessa perspectiva de valorização financeira, Dr. Felipe, ela vem muito ali depois que a Defensoria ganhou a sua própria autonomia, né? A administrativa, hoje nós temos pelo artigo 134 da Constituição, a autonomia funcional e administrativa. Essa autonomia administrativa também implica, embora não haja a nomenclatura financeira na Constituição, ela implica na autonomia financeira. Hoje nós não estamos mais vinculados à fonte chamada, famosa fonte 00, que é o cofre geral do Estado. Né? Nós temos um orçamento próprio. O orçamento da Defensoria, tanto a iniciativa orçamentária é do Defensor Geral, né? E de lá, esse vai ser discutido no Parlamento, assim como a proposta orçamentária do Ministério Público, assim como a proposta orçamentária do Judiciário, e é aquele orçamento que nós temos para executar. Então, nós já temos essa autonomia. Né? Autonomia, embora, como eu disse, embora não esteja expressamente no artigo 134, nós temos sim, autonomia financeira também. Né? Os recursos são nossos, da Defensoria, para nós gerirmos. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, é que a gente consegue também, claro, fazendo esse jogo político, né? O orçamento é um grande, todo ano a lei orçamentária, né? Todo ano é jogo de tomar lá da cá, né? Sempre você está querendo mais. Né? Isso, sempre você está querendo mais, né? E todo mundo quer mais, não é um só. A Defensoria, como ela está um pouco atrás, aliás, muito atrás, né? Ela precisa ter uma valorização orçamentária maior para que a gente possa igualar as carreiras do Ministério Público, né? Ao Judiciário, enfim. Não só na questão da remuneração financeira, né? No dinheiro que pago para os órgãos de execução, que são os defensores e defensoras públicos.
mas também para aparelhar a instituição, né, para que a gente possa ter sedes próprias, para que a gente possa ter equipamentos funcionando, né? Ou concursos que a gente não teve concurso para servidor no estado do Piauí ainda, a não ser para a atividade fim, né? Ou seja, defensores públicos, fora isso a gente não teve. Para as carreiras auxiliares nós não temos concurso. Aqui no estado do Piauí não tivemos nenhum concurso para as carreiras auxiliares da Defensoria Pública, né? Então, isso tudo é uma gradação, mas a gente já tem lei criando esses cargos. Então, as coisas estão caminhando devagar, né? Devagar. A gente precisaria que caminhasse mais rápido, na perspectiva de que nós tivéssemos uma valorização orçamentária maior do que a do Ministério Público, do Judiciário, das outras carreiras, né, dentro do aparelho da Justiça estatal, para que nós pudéssemos alcançar esse nivelamento, né? Nós tivemos também uma proposta na Lei de Responsabilidade Fiscal para que nós tivéssemos 2% do orçamento, né, da receita corrente líquida. E aí, se nós tivéssemos conseguido essa receita, nós estaríamos com certeza avançando bastante. Mas houve uma pressão muito grande dos governadores, porque não queriam que, especialmente do Nordeste, né, à época o presidente era a presidente Dilma Rousseff, especialmente do Nordeste, que não queriam estar privados demais dessa vinculação orçamentária. Queria dar essa verba, essa vinculação orçamentária. E aí a presidente acabou vetando esse veto, nunca foi examinado pelo Congresso, né? Então a gente todo ano precisa, tá? Como a gente não tem essa receita fixa, a gente precisa estar todo ano atrás de valorização. E aí vai depender, o doutor Felipe me frisou, da nossa capacidade de articulação política para conseguir mais orçamento, né? Enfim, conseguir mais verbas para poder fazer a carreira avançar, né? A instituição avançar, né? As carreiras, é claro, vão ter que ir juntos. O exemplo que eu citei do salário é porque é um balizador muito grande de como a instituição está funcionando, né? Se você consegue ali valorização da carreira, então você está conseguindo um crescimento institucional, né? Um balizador desse perspectiva maior, a perspectiva não é do defensor, o defensor está ganhando dinheiro e sim da instituição está crescendo, né? Mas a gente tem medidores para isso, para saber que a instituição está crescendo, e essa questão salarial é muito importante, doutor João Kennedy, porque ela já foi muito maior, né, a diferença. E o fato dela ter diminuído demonstra que sim, a gente tem avançado, né? Menos do que a gente queria, é claro, né? Menos do que a população brasileira precisa, mas a gente sim tem avançado. Sim, e diante dessas dificuldades orçamentárias, institucionais, da própria estrutura, como o senhor acabou de dizer, no estado do Piauí tem pouco mais de 30 comarcas que contam, né, sim, com a Defensoria Pública. O cidadão que precisa da Defensoria Pública, que lá na nomenclatura da Defensoria, como disse o doutor Felipe, é chamado de assistido, né? O assistido que precisa se dirigir à Defensoria, que ele tem uma demanda, que ele não tem recursos para contratar um advogado privado, como é que ele é acolhido hoje na Defensoria? Olha, excelente pergunta, doutor. Na verdade, é um dos orgulhos que eu tenho na instituição dizer que nós somos portas abertas. Não tem essa coisa de você chegar na Defensoria e não ser atendido. Não existe isso. Pelo menos aqui em Piripiri, nenhuma Defensoria onde eu atuei, isso não existe. Todo mundo que procura a gente é acolhido, né? Claro, a gente não pode, por exemplo, a pessoa está precisando, a gente identifica que existe uma determinada demanda judicial, administrativa para ser feita quando a gente faz esse acolhimento inicial, e muitas vezes a gente não pode fazer esse pedido agora porque já tem outras pessoas ali que foram previamente agendadas e que a gente precisa atender, né? Então, muitas vezes a gente não consegue. A pessoa chegou hoje e já conseguiu dar entrada na ação hoje, né? Até porque também muitas vezes demanda documentação, né? Que as pessoas dificilmente já vão trazer a demanda completamente instruída com os documentos, né, necessários. Então a gente faz agendamentos, às vezes demora, às vezes tem 20 dias para frente, enfim, para a pessoa voltar e ser de fato tomada aquela providência que ela procurou inicialmente para que fosse tomada, né? Mas sim, não existe essa coisa de você chegar na Defensoria e não ser atendido. Somos portas abertas. Chegou, você vai ser atendido, vai ser orientado. Se eventualmente você não se enquadra no perfil de atendimento da Defensoria, nós vamos esclarecer, vamos negar atendimento, e essa decisão ela é submetida a um recurso administrativo para o Defensor Público Geral, né? Então, enfim, nós tentamos ser os mais democráticos possíveis na nossa atividade e o mais abertos possíveis, né? Trazer todo mundo que chega para a gente merece e vai ser atendido, né? Talvez não seja com a velocidade que as pessoas querem, né? E aí a gente, claro, se ressente por todas essas dificuldades, né? Não adianta dizer que não está funcionando porque não tem... O orçamento não foi suficiente. Não dá, as pessoas não querem ouvir isso, né? Mas, infelizmente, isso vai impactar no nosso atendimento, né? Se a gente tivesse mais pessoal, né? Se a gente tivesse uma equiparação em relação às outras carreiras, por exemplo, nós temos 4 promotores aqui em Piripiri, né?
juízes também são 4, né? E temos 3 defensores públicos, né? De fato, atuando somos 2, né? 2 defensores públicos. Então, por aí você já vê que as coisas A disparidade, né? Existe uma disparidade, né? A demanda é muito grande, né, para poucos defensores. Sim, doutor Cristiane, a demanda é muito grande. Enfim, um país, como eu disse, um país vulnerável, né, de vulnerabilidade social muito grande, como o nosso, fatalmente as pessoas vão procurar, especialmente serviços de saúde, assistência social, demandas de família, minha área de atuação principal, onde eu sou lotado, na segunda defensoria de Piripiri, a área de família, né? A área de família tem uma demanda muito grande, né? E tem muita gente precisando disso, né? Às vezes não compensa para um advogado, certamente, estar atuando numa causa em que a pessoa vai conseguir ali 11% do salário mínimo de pensão alimentícia para sobreviver, né? Então a Defensoria Pública vai estar atuando aí muito fortemente, de forma muito necessária, né? Tá fazendo esse papel, né? Mesma coisa, pessoas são acusadas de crime e que isso é uma coisa muito interessante, porque todo mundo essa história, o fulano tá bandido, até você ser acusado. Aí quando você é acusado, você começa, não, mas eu tenho direitos. Todo mundo tem. O problema é que não dá pra gente discriminar quem é bandido e quem não é. Se bandido não tem direito a nada, e eu que não sou bandido, mas fui acusado, não existe isso, não tem como a gente fazer esse filtro. Então muitas pessoas que são acusadas de crimes precisam dos nossos serviços. Muitas, gente presa, enfim, gente que precisa de uma cirurgia, gente que está sem ter pensão alimentícia, que precisa daquilo para viver, enfim. Então, num país de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Defensoria Pública é uma questão absolutamente essencial, né? Especialmente se a gente quer, de fato, implementar esse Estado, isso que a gente chama de Estado democrático de direito. Se a gente quer que isso funcione, que isso não seja simplesmente um negócio que está no papel, a gente precisa garantir instituições que façam com que isso se torne realidade. A Defensoria Pública tem um papel primordial aí, sem dúvida. Qual a área que a Defensoria Pública ela não trabalha? A Defensoria Pública do Estado, né? Vamos fazer essa excelente pergunta para dizer que a gente tem aí 2 defensorias públicas, basicamente. Tem a Distrito Federal, né? Mas que porque por conta da própria natureza diferente do Distrito Federal, que é um Estado e um município ao mesmo tempo, né? Ela está dentro da Defensoria Pública da União, mas temos a Defensoria Pública da União, que é essa que atua na Justiça Federal, né, com os órgãos federais, enfim, fazendo demandas administrativas também junto a esses órgãos, e a Defensoria Pública dos Estados. Né? Eu trabalho na Defensoria Pública do Estado do Piauí. Né? Aqui no Piauí, explicando, a Defensoria Pública da União está instalada apenas em Teresina e atua dentro da subseção judiciária de Teresina. Aqui em Piripiri ainda está dentro da subseção judiciária de Teresina, né? Mas, por exemplo, Parnaíba já não está. Lá não tem atendimento da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União vai atuar lá, tanto nas causas eleitorais, na matéria eleitoral, toda a matéria da Justiça Federal, né? Seja Justiça Federal comum, Justiça Federal especializada. Justiça Federal comum e juizados, né? E a Justiça Federal especializada, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma vara do trabalho, mas nós não temos Defensoria Pública do Trabalho, Defensoria Pública da União instalada aqui para atender essas causas de trabalho. Essas a gente não atua. Mesma coisa na área eleitoral, a gente não atua também. Embora a nossa lei complementar 80, ela preveja a possibilidade de convênios da Defensoria Pública da União com a Defensoria Pública dos Estados para que as funções sejam supridas, mas não existe esse convênio. Então não existe, infelizmente, nós não temos atendimento aí dentro dessas áreas, tanto do eleitoral quanto trabalhista, né? E também uma demanda contra a União, por exemplo, né? Uma demanda de saúde, um medicamento de alta complexidade, por exemplo, né? A gente vive, inclusive, um momento de muita instabilidade dentro das decisões da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em relação à competência dessas demandas de saúde, se elas estão incorporadas, medicamentos ou procedimentos já estão regulamentados pela Anvisa, né? E se esses medicamentos aí e insumos regulamentados pela Anvisa, mas não estão incorporados dentro do SUS, ou seja, não são entregues gratuitamente pelo SUS, se a União, na verdade, precisa estar em ações que postulam essas coisas. Por exemplo, um remédio, uma novidade na Europa que está aqui no Brasil. Não foi ainda incorporado, a Anvisa não estudou esse remédio para poder dizer se ele pode ou não ser vendido no Brasil. Né? Essa demanda é uma demanda que vai ter que ter curso necessário na Justiça Federal, porque a União vai ter que ser ré nesse processo, né? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Né? A outra questão que vem cambaleando aí, né, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal,
em relação àquelas que não estão incorporadas no SUS. Porque tem alguns remédios que já foram aprovados pela Anvisa, mas que não foram incorporados pela Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Novas Técnicas e Medicamentos dentro do SUS. Então, esses medicamentos, insumos, procedimentos que não estão incorporados no SUS não podem ser fornecidos gratuitamente. Se você quiser, se você tem indicação do seu médico, seja do médico do SUS, seja do médico privado, para que você faça um procedimento como esse, para quem você demanda. Se você pedir lá na Secretaria de Saúde do seu município, do estado, ou mesmo ao Ministério da Saúde, você não vai conseguir ter. Você precisa de uma ação judicial. Né? E aí, quem é que vai julgar isso? Né? Essa questão tem sido bem ainda instável dentro dessas cortes superiores, né, essas cortes de superposição, sobre se a União precisa ou não atuar. E nesse caso, como a União precisa atuar, a gente precisa, por exemplo, tá demandando na Justiça Federal. Né? Outro problema muito comum, por exemplo, em relação a leites, aquelas formas especiais, não leite comum, né, mas aquelas formas infantis especiais. Né? Não existe, por incrível que pareça, não existe nenhuma incorporada dentro do SUS, ou seja, você não recebe elas gratuitamente, a não ser nos municípios, como Teresina, por exemplo, que existe lei municipal garantindo o fornecimento desse insumo. Né? E aí, quem é que julga esse caso? A pessoa pede uma coisa relativamente simples, né? Mas que para o município que recebe um orçamento para cuidar da saúde básica, que é a saúde básica? Remédio de pressão, né? Consulta simples, né? Remédio de pressão, vai dar o que? Remédio de pressão, remédio de aqueles mais simples de diabetes, né? Não é insulina, porque a própria insulina não é fornecida pelo município, né? Os remédios mais simples, eles são entregues, né, pelo município, mas um orçamento muito apertado. Então, se você demanda, por exemplo, outro município, né, que não tem uma lei regulamentando, porque se você tem uma lei, você precisa ter um estudo de repercussão de impacto orçamentário para dizer se o município pode arcar com esse valor ou não, né, com esses gastos ou não. Mas no município que não tem, em Piripiri, por exemplo, a gente não tem uma lei com isso, né? Aí, muitas vezes, essa demanda vai dentro dessa instabilidade da jurisprudência dos tribunais superiores, ela vai passar para a Justiça Federal. Vai disputar uma relativamente simples, uma forma infantil, mas que vai ter que ser ajuizado uma ação dentro da Justiça Federal, e aí a Defensoria Pública do município, que atua aqui no município de Piripiri, né, que é a Defensoria Pública Estadual, do Estado do Piauí, não vai poder atuar. As causas previdenciárias devem entrar nessa mesma regra? Porque também é na Justiça Federal. O artigo 109 da Constituição, ele fez essa ressalva. Né? As causas contra a Previdência, a autarquia previdenciária, podem ser ajuizadas dentro da Justiça Estadual. E aí sim, a gente atua. Mas é uma atuação residual, né? Chega pouca coisa para a gente de previdenciário, porque também já existe uma atuação muito forte da advocacia privada dentro dessa área. Né? Não só da advocacia, porque você pode dar entrada administrativamente, então sim. Não só da advocacia, não a lan house, das assistentes sociais. Sim, mas eu me refiro àquelas demandas que vão chegar à justiça. Judicial. Né? Então, essas aí... né? A judicial, de fato, aí você precisa de um advogado. Isso, de um advogado. Essas aí, existe a procura da Defensoria, mas aqui, por exemplo, é uma procura muito tímida, né? Muita parte mas a Defensoria atua, Então, no caso, a Defensoria atua só na parte judicial, né? Administrativa, não. Não. Né? A grande parte do nosso trabalho é, de fato, judicial, né? Até por uma cultura, né? De formação mesmo, de que as coisas se resolvem sempre no judiciário, né? Mas não necessariamente. A gente tem uma atuação muito forte dentro da área administrativa. Né? Muitas pessoas chegam para a gente para saber, querer saber sobre o status de uma propriedade, saber como é que está registrado aquilo, se tem um financiamento, por exemplo, junto à Ingerp, né, que é a empresa gestora do patrimônio do Piauí, né, que cuida muitas, inclusive aqui, né, em Piripiri, muitos empreendimentos de cunho social, né, são assentamentos, enfim, são geridos pela Ingerp. As pessoas não começam lá a ter uma relação, são recebidas inicialmente, fazem um contrato lá e depois até esquecem, né? Muitas vezes não pagam, muitas vezes não são gratuitos, tem contrapartida, né, da pessoa, e a pessoa paga, ou às vezes não paga e não sabe como é que tá essa situação de irregularidade junto à Ingerp. Enfim, isso é só um exemplo, né, de como a gente tem muita atuação administrativa, a gente tem muita atuação junto ao próprio INSS, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? A gente tem uma atuação muito forte lá também, junto aos cartórios, né? O cartório que a gente tem o primeiro ofício apenas, né? Funcionando aqui no município,
E a gente tem uma atuação muito forte no sentido da importância. Por exemplo, recentemente teve um movimento nacional, né, para preservar o poder de requisição da Defensoria Pública. Por que esse poder de requisição é de fato importante? E é importantíssimo que as pessoas que são os nossos assistidos e assistidas saibam disso. Porque as pessoas não têm, mais das vezes, conhecimento jurídico é um conhecimento muito ainda fechado, né? E, de fato, muito complexo, nós temos muitas leis, né? É difícil para quem não é da área entender como é que as coisas funcionam aqui dentro. Né? A burocracia ainda é muito forte também, sim, na parte administrativa. Sem dúvida, sem dúvida. Isso também é sintoma de um Estado que se recusa a cumprir os seus papéis sociais, né? Claro, dificulta a vida das pessoas de uma forma completamente desnecessária, né? Nesse sentido, nessa burocracia aí, que são procedimentos meramente para jogar, empurrar com a barriga, como o povo diz, né? Protelatórios. Enfim, então a Defensoria Pública precisa muito ter essa atuação extrajudicial para, às vezes, prestar uma informação que para a gente é simples, né? Mas para o nosso assistido é algo determinante para saber o que ele vai fazer da vida dele, né? E a gente precisa desse poder de requisição, por quê? Porque quando a gente requisita, as pessoas, os órgãos, instituições que nos recebem esses direcionamentos são obrigados a nos responder, né? Se a gente não tem essa resposta, a gente não sabe sequer como é que se encontra a demanda daquela pessoa, enfim, o que a gente vai fazer? Onde eu vou ter que procurar só um cartório ou vou ter que entrar com ação judicial? Eu vou precisar desse respaldo, dessas informações, né? A gente tem uma atuação administrativa muito forte, eu acho que a gente poderia melhorar muito nisso, né? Ter uma atuação mais proativa, mas, de novo, a gente entra naquela barreira, né, da orçamentária, com 2 defensores, né, aqui no Piripiri, especificamente, 2 defensores, você vai ter muita dificuldade de fazer o feijão com arroz, né, que é a demanda judicial, enfim, essas outras administrativas, ainda mais você ir atrás de trabalho, né, que eu acho que é o que a gente precisava fazer. A gente precisa muito disso, ir atrás de trabalho, porque, como eu disse, mais uma vez batendo essa tecla, num país de vulnerabilidade social tão grande como o nosso, só o que não falta é trabalho para a gente. Muitas vezes a gente não consegue dar conta, né, desse trabalho, mas a gente precisa ir atrás dele. Eu espero que com o crescimento da carreira a gente consiga cumprir esse papel. E me diga uma coisa, dentro dessa atividade pré-processual, você acabou de dizer, às vezes uma consulta ao cartório para saber se precisa realmente judicializar aquela questão, a Defensoria ela atua junto à conciliação, ela faz conciliação, ela procura conciliar, ela procura evitar a judicialização, porque normalmente quando o assistido da Defensoria, que é um cliente de um escritório de advocacia, quando ele procura um advogado privado, normalmente o advogado privado, na maior parte, muitos já atuam também com a conciliação, mas ele quer logo judicializar, ele procura logo judicializar. E isso é o que tem acarretado, um dos fatores, né, que tem acarretado uma sobrecarga junto ao judiciário, que é a reclamação do judiciário, muitas vezes é essa, a sobrecarga de trabalhos, né? Estava até ouvindo esqueci agora o nome do juiz, do ministro lá do STJ, ele reclamando da sobrecarga de trabalho. Numa sessão de julgamento de uma das turmas, ele explodiu. Ele já não aguenta mais aquela sobrecarga de trabalho. Ele estava julgando uma causa que poderia ter sido resolvida lá na primeira instância com a conciliação e acabou chegando no STJ. A Defensoria ela tem essa atuação também de conciliadora? Até mesmo, excelente pergunta, doutor. Até mesmo por obrigação legal, né? A nossa Lei Complementar 80 ela foi reformada e uma das mudanças que veio é justamente para que a gente possa ao máximo fazer um curso extrajudicial dessas demandas, né? A gente aqui, por exemplo, na minha defensoria, que é a segunda defensoria de família, a gente tem um dia da semana, às sextas-feiras, em que nós fazemos as nossas conciliações. São os dias que a gente chama, a pessoa chega para entrar com ação de alimentos, quer entrar com divórcio, às vezes está com problema no comércio da esquina, entendeu? Comprou uma coisa e estava com problema. Isso tudo a gente a gente usa as sextas-feiras para poder fazer essas mediações, né, essas conciliações, no sentido de tentar resolver esses problemas. E a gente consegue muita coisa. Muita coisa. E é extremamente importante, porque quando a gente faz isso, primeiro, nós estamos empoderando as próprias partes. As pessoas que vêm para cá e vão dizer qual é a resposta do problema delas, não somos nós. Uhum. A gente indica caminhos. Porque o conciliador está ali só para fazer o meio de campo, né? Isso. Juntar as partes para que elas mesmas cheguem a um consenso, né? Sim, claro. Dentro, obviamente, de determinados limites sociais que vão estar previstos nas normas, né? Como intransponíveis, as pessoas não podem... isso aqui a gente não pode fazer, né? Mas a gente tenta ao máximo fazer com que seja a vontade das partes, né, que prevaleça ali, né?
E aí, quando vê só, você tem um problema que você achou que só podia outra pessoa resolver, né? E você sai daquele local, que não com uma decisão que vai durar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano para sair, mas uma decisão que já está pronta, já saiu dali, você já fez aquela decisão, vocês, as partes que procuraram a gente, saíram com a decisão pronta. Veja como a gente acaba trazendo para as pessoas um sentimento, né, de pertença àquela comunidade, dizer que elas, olha, eu posso resolver um problema, preciso de outra pessoa aqui para me dizer como é que eu dando pitaco na minha vida, não. A gente consegue resolver aqui, né? Claro que nem tudo a gente consegue, né, fazer, obviamente, algumas demandas precisam de um curso judicial, né, um curso judicial necessário, mas grande parte daquelas que nos aparecem podem ser resolvidas através de conciliação, e a gente tenta fazer isso sim. Doutora Cristiane iria falar alguma coisa, né, antes do John Kennedy? Doutor, eu queria saber a questão dos requisitos, né, para poder ser assistido pela defensoria, porque a gente sabe que tem que preencher, né, tem que ter um perfil para ser assistido. E às vezes muitas pessoas não precisam e acaba atrapalhando as outras pessoas que realmente precisam da defensoria. Então, o nosso recorte socioeconômico, que é o principal de atendimento, são 3 salários mínimos de renda familiar. A família, naquele núcleo familiar ali, pessoas ganham mais de 3 salários mínimos não podem ser atendidos. Se ganham menos de 3 salários mínimos, podem ser atendidos. Mas, dentro da própria instituição, a gente já tem questionamentos em relação a esse padrão, né? Porque, por exemplo, uma família que tem uma renda de 3 salários mínimos e R$100, está no limite ali, né? Um pouco acima do limite do nosso atendimento. E tem uma demanda muito complexa, por exemplo, um medicamento muito caro, um procedimento de saúde, que é questão de vida ou morte, né? Enfim, e aí isso acaba... A gente já pode atuar, por exemplo, também questões envolvendo criança e adolescente, né? Questão de vulnerabilidades sociais mais sérias, por exemplo, violência doméstica. Tudo isso já está, isso é objeto de questionamento, mas normativamente o que nós temos é esse padrão, né? Que é regulamentado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, Piauí, né? De que as pessoas que são atendidas são aquelas que têm de renda familiar de até 3 salários mínimos. O doutor falou que está em discussão, né, dentro da própria Defensoria Pública, essa questão da renda financeira familiar, né? E hoje, se eu chego na Defensoria Pública, né, a minha renda familiar é igual o exemplo que o doutor mencionou, 3 salários mínimos e R$100. Porém, eu preciso comprar medicamentos, tanto para mim como para o meu filho, que ultrapassa, sei lá, 50, 40 mil reais, um valor muito grande. Eu sou ou não sou atendido pela Defensoria Pública hoje? Como é que a Defensoria Pública está lidando com esses casos que estão aparecendo hoje? Aí a gente vai sair fora do trilho, né? A famosa zona de incerteza, né? Pode ser que você seja atendido em alguns locais e em outros não. Vai depender muito da discricionalidade do colega que vai fazer o atendimento, né? Porque nós não temos nenhuma norma interna que obrigue que o atendimento seja feito, né? Vai depender muito da compreensão do colega sobre a complexidade da demanda, sobre a necessidade, sobre a questão da vulnerabilidade, né, para poder enquadrar esse atendimento, né? E é claro que nós precisamos prestar conta quando a gente atende e quando a gente não atende também, né? Como eu disse, existe um recurso interno para quando a gente nega atendimento, mas se eu acolho um atendimento que não deveria, flagrantemente não deveria ter sido feito pela Defensoria Pública, ninguém está livre de ter sua conduta. Nós somos servidores públicos, né? Nossos passos são balizados pelas leis, pelas normas, então ninguém, mesmo no caso de atender, você não está livre de ser questionada a sua atuação ali, né? Mesmo você tendo atendido, né? Quando você nega atendimento, a própria norma já prevê, a Lei Complementar 80 prevê um recurso para o defensor público geral. Mas nada impede que se você atender um caso que a instituição entenda que não deveria ser atendido pela instituição, você possa ser questionado se a sua decisão administrativa, que é uma decisão. Atender ou não atender é uma decisão administrativa que cabe ao defensor ou defensora pública. Sim, o senhor falou nesse recorte socioeconômico. E na questão das demandas, quais as demandas têm mais frequência? Então, sem dúvida, nossa procura é maior que na área de família, né? Que é algo que está em todas as defensorias, né? A área de família é o carro-chefe, né? São problemas muito angustiantes para as pessoas, né? O divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, direito de visitas, enfim, são questões muito complexas. E a área da família, diante da própria complexidade social, né? Não é só porque alimentos é algo difícil, né, de lidar, um pai querendo pagar menos e o filho precisando de mais, né?
um querendo divorciar e o outro não querendo, ou um querendo uma casa, a mulher querendo a casa porque não trabalhou a vida toda, e o marido, olha, mas só o que eu fiz na minha vida toda foi essa casa, eu também quero um pedaço dessa casa, enfim. Essas demandas em si são complexas, são difíceis de lidar, são muito angustiantes, mas a própria complexidade social ainda vai agravar mais a situação na área de família. Porque hoje nós vemos aí, pareceu um fantástico, inclusive, recentemente, uma reportagem sobre os trisais, né? Uhum. São famílias formadas por 3 pessoas. E a gente não tem um acolhimento do ordenamento jurídico. Do né? poliamor, né? Isso mesmo. Do poliamor. Isso mesmo. As famílias poliafetivas, elas não têm ainda um acolhimento institucional. Como é que funciona isso? A gente tem um precedente recente do Supremo Tribunal Federal, um precedente, uma decisão, né, recente do Supremo Tribunal Federal, num caso não de família, mas previdenciário, que era uma concubina, que é aquela famosa amante, né, que estava pedindo para dividir a pensão com a esposa que estava lá registrada, né. Viveram as duas com o mesmo homem por muitos anos, né, e o Supremo ali entendeu. Embora, como eu disse, é uma questão previdenciária, não é uma questão de família, né, não é uma questão para dizer se ele podia ou não podia ter tido aqueles 2 relacionamentos, é uma questão previdenciária. Mas um dos fundamentos da decisão era o quê? Que o ordenamento jurídico ele não acolhe famílias poliafetivas. Então, se tem mais de um casal ali envolvido, não é possível. Né? Inclusive, que a gente ainda tem a criminalização, né, da bigamia. A bigamia ainda é crime. A gente não tem mais a questão do adultério, né? Esse não é mais crime, mas felizmente, porque senão a gente tinha que encher as cadeias Já aí. pensou né? se fosse crime? Felizmente não foi uma lei que no Brasil a gente tem essa história de lei que pega e lei que não pega, né? Felizmente a lei do adultério não pegou, né? Porque senão nós teríamos as cadeias cheias aí, né? Para regular um comportamento que é social, né? Isso não tem nada a ver com o Estado, né? Me parece que isso, embora vá gerar relações entre as pessoas, mas o Estado não tem que se meter nisso, né? Mas aí, voltando à história desse ano, um dos fundamentos foi justamente esse, né? Que não era possível, né, a relação de bigamia, né? E aí foi esse um dos argumentos usados para negar o direito do rateio da pensão, da divisão da pensão com a concubina. Isso projetou, obviamente, dentro dessas explicações, olha, gente, não é uma decisão na área de família, é uma decisão previdenciária, mas é claro que isso ela vai impactar também na área de família. Como é que o Supremo Tribunal Federal pensa em relação a esses trisais, aí, enfim. E temos, por exemplo, que é algo já um pouco mais consolidado, mas que também gera problema, né, em muitas mentalidades um pouco mais, por assim dizer, atrasadas, né, a questão de adoção por casais homossexuais, né, enfim, a gente evoluiu muito já, né, a possibilidade de você, a própria pessoa que se identifica com uma identidade de gênero diferente do seu sexo, né, ela já pode no próprio cartório procurar o cartório para modificar o seu registro, enfim, né, ter um reconhecimento ali da sua identidade de gênero, né, dentro da via administrativa, sem precisar de entrar com ação judicial, nem nada. Você vê que a sociedade vem evoluindo realmente. Muito rapidamente. Então, a área de família é uma área muito dinâmica. Claro que sociedades mais conservadoras, como a nossa aqui, essas demandas vão demorar um pouco mais para chegar, né, mas a gente já vislumbra chegando e tem que estar. Né? Então, a área de família é uma área carro-chefe, muito atuação criminal também, né, porque muitas pessoas que são acusadas de crimes não podem pagar pela sua defesa, e aí isso chega para a defensoria também. Demandas cíveis em geral, né, mas o que tem mais, que aparece mais para a gente é claro, e eventualmente chega alguém que vai atrás de uma demanda, seja da Justiça Federal, né, ou de um órgão federal, e aí a gente tem que encaminhar para a Defensoria Pública da União. Mas o carro-chefe é a família, e aí logo lá atrás vem a criminal. Tanto no juizado, né, que são aqueles crimes mais simples, né, com pena de até 2 anos, quanto aos crimes mais complexos. Eu estagiei na defensoria durante um ano. Aí, se eu não me engano, o estágio ele pode ser prorrogado por mais um ano, né? Isso. Só que foi na época que eu me formei, né? Tinha passado na prova do AB, aí eu só pude ficar um ano na Defensoria Pública. E para nós estudantes, né? Então estudantes na época, né? Estudantes universitários, né? Porque quando a gente se forma, a gente nunca deixa de ser estudantes, né? Então o estudante universitário é um local muito bom de aprendizagem. Não é desmerecendo os outros órgãos, né? Que você pode estagiar, mas a Defensoria Pública, de fato, é um local muito bom para você aprender, porque a demanda é muito grande.
De fato, a demanda é muito grande. E eu fiquei justamente na segunda Defensoria Pública, que é de família, e era demais. Era demais. Eu costumo dizer que eu tenho uma das máculas do meu currículo é de não ter estagiado na Defensoria, né? Eu estagiei no Ministério Público, depois subi um cargo de assessoria ainda no curso, né? Como do Judiciário, né? Um oficial de gabinete, da doutora Aide Lima Castelo Branco, que é juíza lá de Teresina, né? Que atua em Teresina. Não entendi. Ah, sim. Não, juíza fantástica. Tenho a honra de dizer que é minha amiga pessoal também. Mas eu não atuei como estagiário na Defensoria Pública. E eu perdi muito, porque a Defensoria Pública não existe o primeiro dia. Não tem o primeiro dia da Defensoria Pública. Você chegar assim, não. Você chega no trabalho novo, né? As pessoas sempre acham que servidor público não trabalha, né? Tem isso também, né? Tem essa percepção mesmo. Pois é, defensor público é servidor público, né? A pessoa acha que você chega ali, começa a tomar um cafezinho, vai embora e vai poder se habituar quando você chegou ao trabalho. Na Defensoria Pública não existe o primeiro dia, é isso que eu estou dizendo. Você já chega na... Entendeu? Trabalhando tem esse divórcio aqui para fazer, tem esse cara preso aqui, tem esse outro ali querendo entrar com ação para reaver o notebook dele que quebrou e não estão querendo ajeitar. Então não existe o primeiro dia. Você já começa na defensoria do segundo para o terceiro, entendeu? Então, embora seja o local onde eu tive a preparação muito boa, nós tivemos um mês de atuação em diversas defensorias lá em Teresina, né? Quando eu entrei na instituição, né? Mas é diferente. Na polícia, por exemplo, eu fui delegado de polícia, eu passei mais ou menos um mês para fazer o primeiro flagrante, né? Com medo de ser responsável pela prisão de alguém e tudo, né? Mas felizmente passou um mês para que eu tivesse que enfrentar uma situação como essa. Eu tive primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, né? Na Defensoria Pública eu não tive. Chegou, já tinha que resolver o problema, entendeu? Tem que descascar o pepino. Chegou atendendo. Chegou atendendo. E aí, doutores? Sim, voltando aqui à questão da defensoria. A defensoria lá atrás, antes, acredito, até de 88, o defensor público, ele poderia advogar. Hoje não, né? Hoje o defensor público é uma carreira exclusiva, né? Sem ter exclusividade, né? E aproveitando também o gancho da pergunta do John Kennedy, né? Na verdade, complementando a pergunta, né? Hoje o defensor público precisa fazer um concurso, né? Hoje, para ser defensor público, você precisa fazer um concurso. Mas hoje precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados, ou seja, na OAB, precisa ter a carteira da OAB. Uhum. Respondendo a primeira pergunta do doutor John Kennedy. O artigo 22 dos atos e disposições constitucionais transitórias, ele nos veda o exercício da advocacia fora das funções institucionais, né? Eu acho que isso, inclusive, é um dos motivos da gente ter tanta dificuldade para, chegando à pergunta do Felipe, para nos desvincular da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Porque a compreensão inicial da Constituição de 88 é que nós exercíamos a advocacia, né? E hoje não, hoje a gente tem uma identidade muito própria, consolidada, no sentido de que nós fazemos uma coisa diferente de advogar, né? Tanto que a gente criou um verbo para isso que chama defensorear, né? Nós defensoramos, nós não advogamos. A função da Defensoria Pública, ela tem nuances, tem práticas que não estão afetas à advocacia. E aí, por exemplo, a gente voltou à questão lá do poder de requisição, né? Um dos argumentos que a gente tinha nas instâncias superiores especialmente no Superior Tribunal de Justiça e também no Superior Tribunal Federal, para negar o nosso poder de requisição é que nós estaríamos criando super advogados, né? Como se nós estivéssemos concorrendo com a advocacia privada. Mas os nossos assistidos são completamente diferentes do assistido dos clientes da advocacia privada. Justamente nós atendemos aquelas pessoas que não acessam a advocacia privada, né? E a gente precisa dessa requisição para poder cumprir dentro de uma instituição pública. Nós somos uma instituição pública, não podemos de momento algum esquecer disso, né? Dentro da instituição pública, cumprir essas funções que a gente tem, né? A gente tem amarras, tem dificuldades por sermos uma instituição pública, mas também temos que ter alguma coisa que compense essas nossas dificuldades, né? De atendimento. A demanda é muito grande, pouca gente para fazer isso. Então, o poder de requisição ele é um dos instrumentos que a gente tem para poder fazer isso, né? Chegar a dar contento
a prestação do nosso serviço, né? Requisitar aquele, porque se eu tiver que me deslocar como advogado privado, pode procurar um órgão, procurar uma delegacia, procurar uma outra instituição para obter uma certidão, obter uma informação. Se eu fizer isso, eu perdi um dia de trabalho. E se eu perdi um dia de trabalho, eu tenho uma fila imensa na minha defensoria que eu preciso dar conta. Entendeu? Então, assim, o poder de aquisição é uma prerrogativa essencial para vocês. Essencial para exercer as nossas funções, né? Então, isso a gente começa a construir uma identidade diferente da advocacia, né? E, infelizmente, tivemos reconhecido já com decisão de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, que nós não precisamos estar vinculados à OAB para exercer nossas funções. Né? Nós não precisamos. Embora eu, por exemplo, tenha minha carteira, né? Seja vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil e do Piauí, mas muitos colegas já não são. Né? Não há mais essa obrigatoriedade que nós mantenhamos o registro para exercer nossas funções. Né? Então, hoje nós temos inclusive, regimes de responsabilização específicos administrativos. Não faria sentido que nós tivéssemos dois. Né? Aí sim nós seríamos super advogados, mas no sentido negativo. Uhum. Responderia para os nossos assinantes, tanto o Conselho de Ética, quanto administrativamente dentro da corregedoria da instituição. Entendeu? A gente tem regime de responsabilização específico, né? Nós temos amarras, como eu disse, né? Questões legais que são específicas, então não faria sentido que nós estivéssemos vinculados ao regime da advocacia privada. E a anuidade? Vocês pagam a anuidade? Eu pago. Porque sou vinculado, mas é facultativo, estou dizendo. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, em sede de repercussão geral, ou seja, uma decisão vinculante no recurso extraordinário, nós não somos mais obrigados a ter inscrição ativa para exercer as funções. Mas eu tenho inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil. Advogados e advogadas do Brasil. Sim, voltando à questão do recorte socioeconômico para atendimento lá junto à defensoria, né? Esse recorte de 3 salários acaba realmente delimitando o cliente da defensoria, o assistido da defensoria, e aquele cliente do escritório particular, de uma advocacia privada. Né? Uhum. Eu só dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu procurei um advogado, antes de advogar, eu precisei de um advogado, fiz uma consulta por telefone. Aí quando era uma causa que eu estava sendo processado, eu tinha pensão alimentícia, alimentos. Eu tinha que pagar R$7.000. Aí quando eu falei para o advogado qual era o valor da causa, ele virou para mim e falou assim: rapaz, se você não tem condições de pagar essa causa, você não tem condições de pagar os meus honorários. Procura a defensoria pública. Entendeu? Então, realmente, esse recorte faz o divisor de águas do assistido e do cliente do escritório de advocacia privada. Então, quer dizer, um órgão não atrapalha a atividade da advocacia. Né? O órgão, a defensoria pública. O papel é o mesmo, a função é o mesmo. Não, a função é a mesma. Não deixa de... Eu vi o doutor Mauro Júnior aqui, né? Aliás, dá lembrança para ele, um pessoa que eu admiro muito. Passou por aqui também, ele, doutor Mauro Júnior. Né? Eu vi. Passou por aqui. Eu vi. Pelo Podilés. O doutor Mauro Júnior, ele dizia, olha, a defensoria pública faz arrumar serviço pra gente, advogado, porque se entra com a ação aqui, tem um defensor, vai precisar de alguém para defender o réu. Exatamente. Então, exatamente. Estão fomentando o trabalho da advocacia privada. Evidentemente que não há indicação de um advogado, mas um assistido procura defensoria. Aquela causa não pode ser atendida pela defensoria, o que a defensoria vai dizer? Procura um advogado privado. Não é verdade? Não é assim? Sim. Evidentemente que não vai poder indicar, né? Sim. Eticamente não seria possível, mas você vai ter que procurar um advogado privado. Então, na verdade, acaba sendo uma parceria, né? E que, no final das contas, tem o objetivo qual? Levar a prestação jurisdicional àquele que necessita dela, né? Fortalecer o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Quando as pessoas começam a compreender que a vida delas é regulada não pela vontade de um déspota, de alguém que acha que pode mandar na vida de todo mundo, mas pela norma, pela lei. Então você começa a valorizar esses caminhos de resolução dos seus conflitos. Você não vai procurar o fulano de tal, porque o fulano de tal é tal coisa. Você vai procurar um advogado porque é ele que conhece a lei e é ele que vai poder pedir a efetivação daquele seu direito. Né? Então, vai buscar a defensoria, enfim. E você começa a fomentar toda uma cultura ligada ao Estado Democrático de Direito, né? A resolução dos conflitos sociais, não a partir da vontade de um ou de outro, mas a partir da norma, né? A partir de órgãos que são independentes, que atuam de forma independente, né? De profissionais que atuam de forma independente, que não estão vinculados a A, ou a B, ou a C. E que estão a serviço do cidadão. Né? Sim, estão a serviço do cidadão. Sim. Que um dos objetivos do nosso programa é justamente esse. É levar informação
e indicar para quem está nos assistindo onde ele pode procurar os seus direitos. Então, para quem está nos assistindo e tem alguma demanda, precisa da assistência judiciária, procurar a Defensoria Pública, se não puder ser assistido por um advogado privado. Que preenche os requisitos, né? Não Desde que queiram. preencha os requisitos que aqui já foram ditos, né? O requisito socioeconômico, 3 salários mínimos de renda familiar e as causas que sejam compatíveis com a Defensoria Pública. Né? É importante dizer isso, porque, por exemplo, na área criminal, nós não temos esse recorte. Todo mundo que chega é atendido. Né? O que a gente pode fazer é postulação de honorários. Né? Se chega alguém que está fora desse perfil socioeconômico, né, e pede o nosso atendimento, a gente é obrigado a atender. Dentro da área criminal, a gente tem que atender. Mas isso não nos impede de fazer a postulação de que sejam fixados honorários que não são para o defensor, para a defensora, são para um fundo, diferentemente dos advogados, dos outros advogados públicos, ou melhor, dos advogados públicos, né? Estativo. Os advogados autárquicos, né? Os procuradores de Estado, procuradoras de Estado, eles recebem esses honorários. Nós não. Mesmo com a mudança do Código de Processo Civil, nós não recebemos honorários. Os honorários são direcionados ao Fundo de Modernização da Defensoria Pública e esse fundo vai custear diversas atividades, como, por exemplo, capacitação de defensores e defensoras públicas, enfim, participação em eventos, enfim, fomentar a cultura jurídica dentro da área da defensoria Mas pública. essa postulação de honorários só nas causas criminais, ou não? Nas aulas criminais. Nas criminais. cíveis, se a gente entende que não é a atuação, não pode ser prestada atuação, a gente nega atendimento. Sim. A gente nega atendimento. Sim, Na mas criminal, não. e nas cíveis, os honorários sucumbenciais, São esses que vão para o fundo. esses também vão para o fundo. Os honorários sucumbenciais, nós não temos, obviamente, honorários contratuais, né? Uhum. São sucumbenciais, são aqueles que são pagos pela outra parte, né? Se Vencida, não né? for, se não Outra for a parte parte que vencida. perdeu a ação, né? Se não for, obviamente, beneficiária da justiça gratuita. E aí esses honorários eles vão para o nosso fundo. É bom, o fundo de modernização da e é Defensoria bom tocar Pública. nesse assunto também, né? Porque às vezes o assistido vê que tem ali. Lógico, não é todo assistido que vê uma sentença, né? Mas tem muitos. Hoje em dia, principalmente no criminal, a gente chega lá para atender o cliente e ele já tá com o código todinho, né? Mas tem alguns clientes e assistidos que, doutor, e este dinheiro aqui, a Defensoria Pública não é de graça? Por que você vai ganhar este valor aqui? Né? Tem, lógico, não é todos, tem que ler, mas às vezes eles ficam se perguntando, e é bom a gente explicar justamente isso, que esse dinheiro, o que é os honorários sucumbenciais e que esse dinheiro não vai para o bolso do defensor. Não vai para o nosso fundo, né? Como eu disse, é usado para qualificação, para o melhoramento da função defensorial, né? Não vai para a gente, diferentemente dos advogados públicos, né? Mas quando vai pedir esses honorários subvenciais, são o alvará separado, né? A ordem judicial. O alvará é a ordem judicial dizendo que você pode tirar aquele dinheiro. São alvarás separados, né? Um para o fundo, o outro para a parte do assistido, né? Enfim, as coisas tem que ser mais transparentes possível. Quando você mexe com dinheiro, especificamente quando você mexe com dinheiro, você tem que ser o mais transparente possível, né? E os nossos casos, na área de família, dificilmente vai aparecer, porque são pessoas de situação de vulnerabilidade social, tanto autor quanto réu, né? Normalmente os dois já são Beneficiários da justiça gratuita. são beneficiários, então dificilmente vai aparecer aí. Mas nas causas cíveis, eventualmente aparecem, as causas contra o INSS, enfim, né? Contra uma empresa grande, né? E aí vão aparecer os honorários sim. E aí, Então, só para entender a questão do criminal, né? A Defensoria Pública pode assistir, mesmo a pessoa ultrapassando aquele limite de 3 salários mínimos, né? Aí, tipo assim, ultrapassou esse limite, obrigatoriamente é cobrado os honorários? Olha, não é obrigatoriamente, doutor Felipe. O que acontece é que nós temos, inclusive, diretrizes da América Latina no sentido de que nós podemos fazer essa cobrança. Né? Eu cito isso nas minhas petições, né? Quando é necessário fazer essa cobrança. Eu entendo que aquele assistido ali não está dentro do nosso perfil socioeconômico, eu já faço o pedido para que o juiz fixe honorários advocatícios, né? Que deverão ser pagos por ele. Por exemplo, já em uma determinada comarca que eu atuei, eu fiz a defesa de um médico que estava sendo acusado de porte ilegal de arma. Então, um médico é alguém que certamente tem uma renda superior, renda familiar superior a 3 salários mínimos. Mas, por um motivo ou outro, não contratou advogado e o processo chega para a Defensoria Pública. Ninguém pode ficar sem defesa, né? Todo Na mundo área tem criminal, ninguém pode ficar, né? O advogado é o defensor. Sim, aí chega e eu pedi, obviamente, a condenação, que fosse condenada o réu
a pagar honorários advocatícios em favor do fundo de modernização, né? Mas tem essas coisas, os causos da defensoria. Uma outra comarca que eu tive é interessante, se me permitem fazer aqui com certeza. uma volta. Depois de uma determinada eleição, o assistido aparece na sala da defensoria, dizendo que queria entrar com ação contra um determinado político. No dia seguinte da eleição. Ele não era candidato, né? Não, era um assistido. O assistido era eleitor, apenas eleitor. Né? Estamos chegando na eleição, é bom que todo mundo saiba que a compra de voto é crime praticado tanto por quem compra como quem recebe. Tanto ativo como passivo. Isso mesmo. Então, nesse caso, o assistido foi procurado que queria entrar com ação judicial para cobrar uma casa, porque ele e a família dele toda tinham votado no candidato. Esse candidato tinha prometido que se fosse... Não foi eleito. O candidato não foi eleito. Se eles votassem, ele daria uma casa para eles. E já no dia seguinte, o candidato não foi eleito e ele foi comprar a casa. Entrar com a Por isso que diz da defensoria, a gente vê de tudo. Tempo, isso não acontece mais, não. Eu entrei na defensoria em 2014, né? Isso não acontece mais, não. Não, mas eu acho que sim. Tem muita gente nem o candidato promete, nem o eleitor pede mais. Tem muita gente que desconhece. Muita gente ainda. Eu já escutei que na defensoria tem de tudo. Parece de tudo. Nada lá é... Pois é, aparece muita coisa. Já que você tocou nesse assunto aí, eu queria que você falasse mais dessas histórias engraçadas que aparecem na defensoria. Lógico, tem aquele sigilo, lógico, também, igual um advogado tem com o seu cliente, a defensoria também. Mas você contar uma história, você não tem problema nenhum, sem que você cite a questão de nomes e tudo. Você poderia contar mais histórias engraçadas que apareceu durante do ano de 2014 até aqui? Antes do doutor falar, quero ressaltar a importância do nosso programa, né? Porque várias pessoas, em várias ocasiões, vários fatos, desconhecem, assim como essa pessoa que acreditou que realmente podia, como falam, né, tá se vendendo, trocando, né, em bens materiais. Então é muito importante, gente, vocês assistirem o programa. Hoje vocês vão sair daqui sabendo que isso é ilegal. E você pode ser prejudicado também. Porque eu também tenho uma história bastante engraçada. Eu tenho uma história bastante engraçada também enquanto eu estagiário, quando eu era estagiário na Defensoria Pública lá. E aí agora é um momento de descontração aqui, né? Vamos sorrir um pouco. Se tiver essas histórias engraçadas, a gente tá escutando. Senão eu vou falar logo a minha aqui. Não, pode ficar à vontade. Mas às vezes a gente fica até meio assim, das pessoas serem muito leigas e não saber, desconhecer, né? É por isso que o Podleges está aqui. Realmente nós criamos um programa para isso. Por isso que o doutor Mas às vezes a gente fica triste em questão das pessoas desconhecer certas coisas, né? É por isso mesmo que nós estamos aqui para alegar e as pessoas assistirem o Podleges. Mas tem muita coisa que não é motivo de alegria, não. Tem conhecimento sempre é alegria. Vamos tentar pelo menos tirar a melhor parte, né? Desses casos, né? Vamos lá, uma vez eu estava fazendo atendimento de um senhor. A gente fica meio assim, né? E aí tinha a outra estagiária, né? Eu lembro que aí eu atendendo ele e eu sempre fui de conversar ali, né? Conversar fora o processo ali em si, né? Eu tô fazendo atendimento dele, sei lá, é uma pensão, uma coisa assim, e eu começo, e aí, você, o que é que você faz da vida, não sei o que, eu gosto, né, de fazer. E a estagiária, então, né, na época comigo, também gostava de conversar, né? E aí, ela nova, bonita, né? E o senhorzinho estava lá conversando. Eu me lembro que tem uma novela, acho que é Avenida Brasil. Avenida Brasil, né? E aí tem aquele... Como é que é o nome daquele do rapaz da Avenida Brasil? Que é já um senhor careca que usava umas blusas regata. Como é que é, produção? Vocês que é noveleiro? Avenida Brasil. Era o pai do Tufão. Isso, do Tufão. sim. Como é que é o nome dele? Não me lembro. Mas eu quero saber o nome do... Deixa eu pesquisar. Bom, pesquisa aí. Eu sei que tem a ver com ele. Eu tava atendendo, e aí a gente conversando, e a estagiária falando que gostava da Avenida Brasil e tal, né? E falou que gostava muito desse personagem. Pesquisa aí. Leleco, né? É o Leleco, pronto, o Leleco. Aí eu atendendo o assistido, o senhorzinho, e ele precisava de um documento.
e não estava com ele, né? E aí eu falei, não, pois dá tempo o senhor ir pegar esse documento, que era pertinho a casa dele, que enquanto eu faço, que eu termino aqui, você pode pegar o documento. E aí, nessa conversa, a gente tinha falado da questão do Leleco, que a outra estagiária gostava do Leleco, né? Achava engraçado tudo. Mas esse senhorzinho, quando ele foi buscar o documento, ele voltou vestido igual o Leleco. Rapaz, ele voltou com... Ele pegou o documento, trocou de roupa igual o Leleco mesmo. Na que ele entrou, que rapaz, é o Leleco todinho que tá entrando aqui. Foi pegar o documento, vestiu o personagem, só por causa da nossa estagiária que ela disse que gostava muito do Leleco. E aí são histórias que... Tem muito. E na defensoria, especialmente porque a gente lida com pessoas que não tiveram acesso à cultura jurídica. Até para nós é difícil, né? A cultura jurídica é muito complexa, né? Num país como o nosso, enfim, na globalização que a gente vive, a gente recebe estímulos de todos os lugares do mundo, então, e sempre alguém fala uma coisa nova e a gente não conhece, né? A gente, enfim, imagina para as pessoas que não trabalham com isso diuturnamente como nós, né? Mas tem casos, muitos casos engraçados. A gente tem que fazer um diário dessas coisas, né? Infelizmente, eu não faço isso, mas tem situações que são assim de bolar de rir, né? Essa realmente do rapaz lá que foi me cobrar me marcou. Eu quis até levar à sala da promotora. Obviamente não fiz isso, né? Disse, olha, o senhor quer falar com o promotor aqui? Ele, não quero não. Que ali já saía ali até uma denúncia criminal, né? Enfim, eventualmente. Mas aparecem essas coisas mesmo. A gente com uns pedidos mais absurdos, né? De gente querendo demolir a casa do outro. Eu queria demolir a casa do fulano porque eu não gosto dele, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? São coisas que às vezes aparecem pra gente, né? A pessoa tá zangada e o réu, por exemplo, chega pra você e vai dizer que não... Olha, aquele cara não presta, você não pode defender, entendeu? Mas não, eu não escolho assistido, não. Eles me procuram, eu tenho que atender, não tem isso, não. Né? Tem dessas coisas que acontecem na nossa atividade, né? Não ficando aí para as memórias engraçadas do nosso trabalho. Teve outra situação que foi, o senhor até mencionou que nas sextas-feiras, não é isso? Uhum. Pronto, na minha época, quando eu era estagiário, também era nas sextas-feiras a gente fazia os acordos, né? Eu não lembro se era um divórcio, se era uma regulamentação de visita, guarda, eu não lembro o que era. Eu sei que o acordo tinha um ex-casal, né? Um homem e uma mulher. E eu fazendo esse acordo ali com ele, tentando, né, fazer o acordo, que quem faz de fato são eles, né? Lá na Defensoria Pública a gente vai só redigir. E como eu mencionei, eu sempre gosto de conversar. Eu tô fazendo ali, mas eu tô conversando com as pessoas. Nessa época tinha até o técnico da... Como é que a gente chama? Os profissionais de TI, né? Da Defensoria. Nesse dia eu tava fazendo a manutenção lá dos equipamentos, lá na sala. E aí eu conversando com os dois ali. Rapaz, e aí, como é... Fala da tua vida aí, não sei o quê. Enquanto eu ia redigindo ali o acordo. Rapaz, não, vou... A gente é separado e tal. Os dois ali, e jovens, né? Os dois, um do lado do outro ali. Não, vou casar agora. Eu pergunto assim, rapaz, e aí? Não, vou casar agora. Quer dizer que tá com casamento marcado, é? E aí, quem é? Não, é uma fulana de tal que eu tenho hoje aqui. Mas poderia ser ela aqui do meu lado. Rapaz, eu achava tanta graça. Não, mas poderia ser ela. Aí eu ia e perguntava, e aí, o que é que você acha? Dá pra casar com ele aí agora? Aí ela ficava assim, rapaz, não sei e tal. E eu sei que eu fui fazendo todo o acordo ali. E conversando com eles ali, né? Aí terminou o acordo, tudo, eles saíram. Aí o técnico o profissional de TI que acompanhou tudo, falou assim, rapaz, eu vi a hora de tu voltar a fazer o casamento deles aí. Eu tava pensando que tu ia fazer o casamento deles aí, nós ia ser tudo convidado. Rapaz, porque eu tava vendo ali, quanto mais eu via que de fato existia alguma coisa, mais eu ia conversando. Tem, porque ali aparece muitas vezes, quem quer voltar, às vezes procura a gente para usar aquela oportunidade para, olha, eu não consigo conversar mais com a rede social, me bloqueou, não atende mais minhas ligações, vamos resolver o divórcio. Você chega lá, poxa, finalmente consegui encontrar a pessoa. E ela já teve isso, né, aqui, declarações de amor, entendeu? Volta para mim, eu quero, enfim.
Tem. Faz parte, né? Faz parte, a gente não tá, às vezes... A relação família, né? Família mexe muito com os sentimentos aí. É muito complexo, né? Às vezes a pessoa vai procurando uma coisa, né? E chega lá e encontra outra, né? Enfim, acontece. Você vai procurar fazer um divórcio e a pessoa quer voltar. Né? Não volta, não faz mais o divórcio. Paciência. Entendi. Do novo relacionamento. Olha, isso eu ainda não vi. Mas eu espero não ver, porque pode ser que a pergunta que era se alguém vai lá se divorciar e já leva um novo companheiro, uma nova companheira lá junto. Eu ainda não vi. Mas eu espero que não aconteça, porque barraca é grande. Se houver, e geralmente há sentimento entre as partes ainda que vão lá separar, dá confusão. Acho que a nossa produção quer inovar. Já tô perguntando. Eu acho que é ele ali que tá separando, e a mulher arranjou outro. Aí, só falta ele falar assim, não, é que um amigo meu... Foi um amigo teu que foi ela na defensoria? Ah, sim, a curiosidade aí, né? É porque... A gente fala das coisas engraçadas, né? É o Michel, viu? Às vezes também tem aquelas turbulências que aparecem, mas o bom mesmo é a gente guardar essas histórias engraçadas, né? Porque você, às vezes, né, com a demanda muito grande da defensoria pública ali, às vezes você fica com a cabeça cheia e tal, às vezes você se estressa e isso não é bom, você envelhece rápido demais, né? Eu aqui, um jovem de 19 anos aqui como eu, tava só do lado, 19 anos. Um rosto aqui já velho. Mas como eu falei, passei um ano lá. Queria ter passado 2, né? Porque é o período permitido do nosso estágio, né? Infelizmente eu não só pude passar um ano, porque eu me formei e tudo. Mas é prazeroso demais, né? Então, para quem está nos assistindo aí e é estudante de direito, ou então vai se tornar estudante de direito, procure fazer um estágio na defensoria, porque é prazeroso, é rico de conhecimento e é bacana. É igual essas histórias aqui que eu contei. Poxa, não é só essas histórias que você vai encontrar, mas tem essas histórias, é prazeroso. Muito conhecimento que você vai encontrar na defensoria pública. E você nunca vai ficar sem fazer nada. E lá tem muito trabalho. Nunca vai ficar sem fazer nada. Lá na defensoria não existe essa de servidor público que não trabalha. Inclusive, ó, já que vai aumentar, fazer um apelo aqui também para aumentar o salário dos defensores públicos, mas também aumente a bolsa dos estagiários. Precisa aumentar também a bolsa dos estagiários. Esse também, doutor Felipe, é um fator de disparidade com as demais carreiras. Pronto, justamente. No judiciário, quanto o estágio no Ministério Público. É claro que você vai... E eu vou dizer, eu não fiz o estágio na defensoria, sequer fiz a prova, porque eu tinha uma remuneração melhor no Ministério Público Federal, onde eu fiz a prova e foi aprovado, né? Tive período de estágio lá. Então, se você não estiver pensando na sua formação, mas estiver pensando o que você vai ganhar, né? Talvez não seja a defensoria pública, não seja o melhor lugar, né? Mas para adquirir conhecimento jurídico e prática do dia a dia, é o melhor local. Como eu disse, eu penso que isso é uma mácula no meu currículo. Deveria, se pudesse voltar no tempo, e é bom a gente ter esse arrependimento, porque quer dizer que algum dia você começou a repensar a sua vida e viu que nem tudo devia ter ido como você gostaria hoje que tivesse sido, né? Então, eu realmente considero uma mácula no meu currículo não ter estagiado na defensoria, não ter sequer feito a prova da defensoria, porque eu podia ter feito e no passado, paciência, né? A gente não podia ter acontecido isso, mas eu não sequer fiz a prova, né? Eu deveria ter feito sim, e eu acredito que com certeza a minha atuação profissional teria sido muito mais facilitada quando me formei, né? Se tivesse passado por isso. Algumas coisas, por exemplo, eu já teria aprendido. Eu desisti, por exemplo, de advogado quando eu, para resolver um problema na minha família, passei uma manhã inteira para ser atendido por um juiz, num juizado lá em Teresina. Naquele dia eu disse, eu nunca mais vou fazer isso. E desisti de advogado. Primeiro que eu fazia sozinho, né? Tinha alguma outra causa com um colega, mas era sozinho. Né? E o que já é mais difícil, né? Você pedir uma redesignação de audiência e tudo, porque você não tem alguém ali, né, para estar te dando suporte quando você não está disponível, né? Mas nesse dia, para mim, foi a gota d'água. Eu passei uma manhã inteira para ser atendido, para despachar comigo sobre um processo, num juizado, em Teresina. Aí, bom, não vou mais, isso aqui não dá para mim, não. Vou fazer outra coisa. E aí fui fazer concurso, né? Enfim. E aí eu já sabia onde é que eu queria, né? Onde é que eu queria ficar, né? Eu queria ficar na defensoria. Felizmente consegui.
depois de muita dificuldade. Mas aí você não resistiu e desistiu da advocacia, né? Desisti da advocacia. Pois é, há poucos dias quase que eu desisto pelo mesmo motivo. Diga isso não, né? Eu fui despachar com um promotor Aham. e ele me fez sair de lá. Eu fiquei uma semana, uma audiência, 1h da tarde, eu vim me recuperar lá pela quinta-feira. Eu fiquei tão decepcionado com a atitude e com a postura do dito cujo promotor que eu pensei em voltar para casa. Eu vou voltar, eu vou deixar, passar lá no AB, deixar minha credencial lá e pronto. É muito bom só dizer isso, doutor, porque as pessoas Mas eu resisti, estou aqui firme. Pois é, as pessoas acham que nós somos... tem essa imagem do advogado como aquele cara inescrupuloso, né? Aquele cara que não liga para nada. E nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, né? E nós também somos atingidos pelas coisas que acontecem ao nosso redor e no nosso trabalho também, né? Eu dizia antes aqui que tem um mito de que, na área criminal, de que o réu vai sempre contar a verdade, o que ele acredita que seja verdade para o advogado dele, para o defensor. E eu, na minha experiência, na minha pequena experiência, né, como dentro das carreiras jurídicas, eu digo que não. Eu não concordaria com essa sentença. Não. Muitas vezes a pessoa quer... Não vou dizer nem que seja má fé, mas a pessoa quer tanto acreditar na versão dela que ela sabe que para ela não é a verdade, né? Mas que ela quer passar para os outros como sendo que ela não vai te contar também para você, nem para você, né? E no criminal, todo ato tem uma motivação. O ser humano é um ser que age por razões, né? Nós não agimos simplesmente por estímulo. Não é uma ameba que está vendo um determinado substrato e vai chegar lá e comer aquilo. Não. Você deu um passo porque eu acredito que esse passo tem um significado na minha vida, né? Se eu levantei a mão porque esse levantar a mão tem um significado, ou seja, eu acredito nisso, né? E aí eu passo, então, são atitudes sentenciais, como diria o Charles Sanders Peirce, um filósofo americano, e aí você passa a agir de acordo com suas convicções. Então, no criminal, especificamente, é essencial que a gente entenda o que a pessoa está pensando, né? O que ela pensou quando praticou determinado ato, para que você possa apresentar para as pessoas a melhor versão possível daquilo, né? Você possa dizer para as pessoas, olha, tá, isso aqui pode não ser, pode não parecer à primeira vista a melhor coisa a fazer, mas vamos olhar pelo lado do porque nem sujeito tudo é o que parece, né? Sim, né? Sim, vamos olhar pelo lado do sujeito aqui, né? Ou às vezes também tem embora pareça mais coisas de filme, mas acontece também, não por conspiração, mas enfim, não por má fé, mas às vezes o promotor ou alguém até uma vítima faz uma acusação porque quer muito uma coisa, mas que aquilo não corresponde ao que aconteceu, né? E aí você vai ter que desmistificar todo um circo que foi criado em torno de uma acusação, né? Mas as pessoas já chegam ali previamente convencidas de que aquilo aconteceu, porque a história foi muito bem feita. Então, assim, você compreender as razões das pessoas é essencial, né, em tudo, mas especialmente na área criminal, né, onde você geralmente já vai atender uma pessoa que já está ali, está todo mundo crucificando, o cara muitas vezes já está preso. Se ele está preso é porque alguém acha que ele fez alguma coisa errada, né? Então você já parte você já entra no jogo perdendo de 3-0, né? Você já entra no jogo perdendo de 3-0, que não é uma situação confortável para ninguém, né? Então você precisa reverter aquele jogo. Como é que você faz isso, né? Olhando para a pessoa que está ali, vendo ela como ser humano e tentando buscar qual motivação, por que você fez isso, né? E tentar apresentar a melhor versão possível daquilo. E as pessoas vão dizer, não, o advogado está manipulando os fatos, tá querendo convencer a gente do que não existiu. Como diz Piero Calamandrei, né, um advogado italiano muito famoso, inspirou o nosso Código 73, e ele tem uma atuação criminal muito destacada. Ele escreveu um livro chamado Eles, os Juízes, Visto por o Advogado. E ele diz o que cada parte faz, inclusive a magistratura em pé, né, que é lá na Itália, são os promotores, né, é apresentar a sua versão. E ele conta uma anedota muito interessante que ele diz, olha, coloque 2 quadros, a mesma paisagem para 2 pintores e volte 1 hora depois. Você verá que cada um pintou algo completamente diferente. Quem dos dois está mentindo? É tudo um ponto de vista, né? Sim, tudo um ponto de vista. O que nós fazemos, a nossa função, tanto no civil quanto no criminal, mas eu digo que no criminal isso é mais pujante, né? É apresentar uma outra versão que está calada ali, que as instituições, o próprio Estado fez questão de silenciar, né?
E nós aqui vamos estar de, olha, peraí, isso aqui, ninguém olhou por esse ponto de vista. Vamos ver esse ponto de vista aqui, vamos apresentar esse ponto de vista, trazer implicações legais daquilo, né? Enfim. E aí a gente não está distorcendo coisa nenhuma, a gente está simplesmente apresentando uma nova versão que não apareceu até ali. Né? Que não apareceu até ali. Nos juros, na sessão dos juros, especificamente, as pessoas... E pode nem ser só uma versão, pode até ser a verdade real, né? Eu não vou entrar nessa questão, doutor John Kennedy, porque eu não acredito nessa história de verdade real. Né? Eu sou tem um filósofo americano chamado Richard Horry, que eu tenho acompanhado os trabalhos dele há muitos anos, né? Desde o meu mestrado, e ele me incentivou a conhecer muitas outras pessoas, inclusive um jurista americano, um professor de literatura, de crítica literária, chamado Stanley Fish, e ele questiona a própria ideia de interpretação correta. Né? Existe a interpretação correta? Ele diz, olha, a interpretação correta é uma própria interpretação. Ela mesma não existe, não tem como a gente fugir, como diria o Jean-Georges Gardner, né, na verdade, método, não tem como a gente fugir do ciclo hermenêutico. Tudo é interpretação. Entendeu? Então, quando diz o cara mentir, né, quando diz o assistido mente pra gente, é porque ele acredita numa outra coisa e vai te contar uma história diferente do que ele acredita. Qual é a verdade real? Não sei. Não, essa história de verdade real é só mais uma interpretação. Absoluto. Isso, só mais uma interpretação. Pode até ser que haja um absoluto, mas onde é que ele está? A gente fala tanto dele, mas parece que quanto mais a gente fala, mais se distancia. Porque vão aparecendo novas camadas de discurso, enfim. Então, no processo penal, isso é uma convicção particularmente interessante, porque ali a gente tem essa ideia de verdade real e começa a querer partir para todo tipo de procedimento inquisitório, né, de violação de direitos, né, para chegar nessa tal de verdade real, que é o quê? Simplesmente a minha expressão de que alguém fez alguma coisa errada. E o processo tem que partir do zero hermenêutico, ou seja, do zero interpretativo. Eu não posso começar no processo, especialmente quem julga, né? E a direção é especificamente para isso, eu não posso começar no processo achando que aconteceu ou que não aconteceu. Eu tenho que começar sem saber de nada, sem tomar partido, sem pender para lugar nenhum. Quem tem que pender, quem tem que me jogar para os lados são as partes. Entendeu? Defesa, acusação, enfim. E quando você já parte ali, não, eu vou ter que ter uma confissão. Você faz o pré-julgamento, né? Sim, aí você já vai partir para a história da sua verdade real e aí você vai legitimar todo tipo de excrescência, todo tipo de procedimentos escusos para chegar ao fim que você quer, que você chama de verdade real. Entendeu? No processo penal é extremamente importante que nós estejamos nos desvinculando, se nós queremos nos aproximar do Estado Democrático de Direito, nos desvinculando dessa ideia de verdade real e passando a compreender simplesmente que nós temos versões e que essas versões elas podem ser apresentadas de acordo com determinados procedimentos que nós chamamos de contraditória e ampla defesa, né? Respeitando esse direito básico, né? Esse princípio do processo, né? Do contraditório e da ampla defesa, dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. Né? A sexta turma do STJ, por exemplo, tem recentemente anulado diversas condenações baseadas em procedimentos que a gente até há pouco tempo considerava comuns, né? O Fantástico tem apresentado uma série de um projeto internacional chamado Innocence, né? Que no Brasil eles chamam de Innocence Brasil, que é baseado no quê? Né? Em reconhecimentos forjados, ou reconhecimentos não necessariamente forjados, ou seja, baseados em má-fé, mas em memórias falsas. Né? E o que significa isso? Você, dentro de um contexto completamente difícil de você construir a memória, uma pessoa está sendo, por exemplo, assaltada, alguém está sendo agredido do seu lado, e você apontar, foi o fulano, foi o ciclano que fez isso. Né? Alguém que você nunca viu na sua vida, mas que chega lá na delegacia e te apresenta um catálogo caderno, ali. Um catálogo ali com as promoções do dia, que são quem? As promoções do dia são as pessoas pobres, né? Não tem um rico lá naquele local, geralmente são pessoas negras, que você já coloca ali como pré-culpados. Né? Ali eles só estão esperando alguém acusar, mas eles já são culpados de alguma coisa. Ninguém sabe do que ainda, né? Você apresenta aquele catálogo e a pessoa vai apronta ali. Opa, eu quero essa promoção aqui, eu quero esse combo aqui hoje. Pega às vezes 2, 3 lá. Então, o Innocence Brasil vem questionar essa ideia de esses reconhecimentos que a gente vem fazendo aqui. E a gente tem um procedimento, embora seja um código de 1940, né? Nós temos um código muito antigo,
processo penal, mas nós temos um procedimento ali previsto como tem que ser feito esses reconhecimentos, né? E o 1900 Brasil veio mostrar como a gente veio construindo um discurso sobre como a gente tem violado esse procedimento e o que é que isso tem implicado em condenações completamente esdrúxulas, né? Baseadas em memórias que não são confiáveis. Então, a ideia de que você precisa chegar que existe uma verdade, que ela está ali, que basta você cortar direito a pedra, você lapidá-la diferente, você vai chegar, ela vai muito mais te autorizar a tomar procedimentos que não são aceitáveis do que você seguir as regras do jogo, né? Eu, com base nessa ideia de seguir as regras do jogo, é que a STJ vem anulando muitas condenações baseadas em reconhecimentos, né, que não violam o procedimento, que eles vão considerar falso ou não são confiáveis, né? Também buscas pessoais, né? Você chega lá, o cara tá nervoso, e a gente fez uma busca nele, achou droga com ele. Tá, mas quem é que não fica nervoso na frente do policial? Né? Até se passar na porta da delegacia fica nervoso. Antes, né? Pois é, eu dizia que antes, que eu, como advogado, antes de ser delegado de polícia, eu passava na frente da delegacia de polícia e tinha medo. Então, quem é que não, diante de uma situação como essa, você está sendo ali né, enfrentado, acossado por alguém, você não vai estar nervoso, né? Tem condenações recentes que foram anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça com base nessas buscas, a história de eu posso entrar na tua casa e eu estar com 2 pés dentro, né? Igual o filme lá do Tropa de Elite, né? O sujeito está lá dentro da casa, já dentro do quarto do cara, e está dando um tapão nele aqui. Corre. Cidadão, eu posso fazer uma busca na sua casa? Aí o cara dormindo lá. Não, pode, sabe? Esse tipo de coisa esse tipo de procedimento que o tribunal vem enfrentando e dizendo, olha, isso aqui não pode. Isso aqui viola as regras do jogo. Ah, mas tinha maconha, tinha droga. Tá, mas isso aqui não pode, porque se você for fazer isso em todas as casas, acabou o direito que está lá na Constituição, no artigo 5º, que é o da violabilidade do domicílio. Se você, e que domicílio que nós estamos violando? É o do cara que é rico, que tem muito? Não, é o da favela, né? É o da casa do pobre. Você está dizendo que aquela pessoa é menos pessoa do que o rico. Isso, Dr. João Kennedy, é o que mina a própria ideia de Estado Democrático de Direito. Isso é quando a coisa começa, que no Brasil nunca andou muito bem nos trilhos, né? Mas começa a mostrar que a coisa não tá boa, entendeu? Você começa a tratar as pessoas por conta de fatores como renda, como local de moradia, como cor da pele, como orientação sexual diferentes, tratar as pessoas diferentes por conta desse tipo de coisa, né? Verdade. E é uma série bastante assistida dessa questão do Fantástico aí, e de fato tem muitas decisões do STJ. Nós, como operadores do direito, a gente segue, né, esses Instagrams relacionados ao direito, e toda vez a gente tem uma decisão STJ, a gente vê logo o STJ. E de fato, né, como o doutor falou, às vezes mas ele autorizou. Pô, mas se você vai dizer não pra polícia ali, você se tremendo ali de medo ali, você tá ali, a polícia tá na sua porta ali. Muitas vezes você nem vê nem o rosto do policial, porque eles usam aquele balaclava. Uma 12, uma arma do tamanho do monstro ali. Você bate o olho ali. Muitas vezes cedo da manhã ali. Você tá acordando. Aí você acorda com aquilo ali. Pô, posso entrar? Pô. E me entristece que nem eles mesmos sabem que é um direito que eles têm, né? Desconhecem. E aí nisso que entra a questão da atuação proativa que eu falava da defensoria, que a gente precisa melhorar muito, né? Porque não é só a gente estar ali na ponta, pegar um processo criminal onde isso acontecer e fazer a defesa daquela pessoa, mas atuar antes disso para a própria transformação das instituições de Estado, né? Da polícia, tá ali fazendo trabalho dentro das academias de polícia, né? Tá participando, fazendo formações continuadas dentro das instituições policiais. Isso é um exemplo só, né? A gente precisa, me parece que a defensoria precisa assumir esse protagonismo se nós quisermos que esse tipo de coisa de fato acabe, né? A gente e aí mais um motivo, doutor Felipe, para compreender que a nossa instituição ela tem papéis que são diferentes da advocacia, né? A gente faz algumas coisas que são que advogados também fazem, mas não é só isso. A gente tem outras funções, como tem coisas que advogados fazem que nós não fazemos, né? Não está dentro do nosso espectro de atuação, né? Especialmente nesses casos envolvendo grandes empresas. Então a defensoria dificilmente vai estar atuando quando o Bill Gates está brigando com sei lá, o Elon Musk. Com Elon Musk, enfim. A defensoria não vai atuar. Quem vai atuar nisso são
os grandes escritórios, enfim, os advogados, a defensoria não vai estar atuando aí. Mas existe um filão aí muito grande que a gente, infelizmente, não tem conseguido fazer por conta dessa dificuldade de orçamentária, né? De tomar uma posição mais proativa, no sentido de transformar essas culturas institucionais, né? Transformar não só as instituições, né? Também a cultura das pessoas em relação... Hoje mesmo que eu estava vindo para cá, geralmente eu vou e volto para casa de bicicleta, né? E aí eu estava indo aqui de bicicleta na ruazinha aqui, e uma pessoa num carro, só tinha essa pessoa no carro, uma pessoa apenas no carro, e uma pessoa apenas na minha bicicleta. Essa pessoa buzina para mim para que eu saia da frente. Não tem acostamento nessa rua aqui, né? Mas mesmo o código de 9.503 não diz que existe um acostamento para tráfego. O acostamento é para um reparo. Assim, você não trafega pelo acostamento, você trafega pela via, né? E eu tenho o princípio da prioridade, né? O pedestre sobre o ciclista sobre o motociclista sobre quem está num carro pequeno de passeio, quem está no carro de passeio, o carro enfia uma caminhonete e daí sucessivamente. E aí a mulher buzinou para que eu saísse da frente. Ela era uma única pessoa, essa pessoa era uma mulher no carro. Ela, no único carro, só ela, na verdade, naquele carro, e eu, só eu. Por que ela entendeu que aquela rua era dela e não minha também? Só tinha ela dentro do carro, né? Você me diz, não, porque tinha duas pessoas, tinha que sair do meio para essas duas pessoas passarem, enfim. Claro que eu não concordo com esse raciocínio, mas nem isso você podia argumentar, entendeu? Por que ela entende que eu tenho que sair do meio? Porque eu estou de bicicleta? O lugar é meu tanto quanto é dela. Entendeu? Então esse tipo de cultura da defensoria também precisa estar atuando. A gente vive num país de trânsito extremamente violento, né? Por que a gente não tem uma instituição pública que está ali proativamente lidando com esse tipo de questão? Essa parte das ações sociais, né, em si, não só ali atuando judicialmente ali, né, em frente ao judiciário, mas essa partezinha de políticas públicas, né, ações sociais, que de fato eu acompanho sim, não sei se os doutores aqui acompanham também, a rede social da Defensoria Pública, e a gente vê direto a Defensoria Pública se fazendo presente nesse tipo de ações sociais, né, nesse tipo de políticas públicas, igual o doutor acabou de mencionar, né. Nós temos tribos indígenas aqui em Piripiri, né, comunidades quilombolas, né. Então, ali são identidades que o Estado tem começado a respeitar, não existir, não reconhecer. Assim. Elas existem. Né? Para aquelas pessoas, essas identidades existem há centenas e milhares de anos. Mas o Estado vem negligenciando essas identidades. Né? E essas comunidades vêm passando por processos sucessivos, lentos, de reconhecimento de direitos, que a gente precisa estar ali como fomentador. A Defensoria é uma instituição vocacionada para isso. Né? Mas, infelizmente, diante das nossas poucas pernas, por assim dizer, a gente não consegue estar alcançando esse tipo de... até mesmo porque, como no início da nossa conversa foi dito, os recursos não permitem, né? Recursos financeiros, recursos de pessoal, o tempo não permite. Né? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho, doutor John Kennedy, que nisso aí é que a gente tem que trabalhar em cima disso. Uma transformação muito, muito forte. De fato, a nossa instituição poderia fazer uma diferença muito grande. Não estou dizendo que as causas que a gente atua hoje não sejam importantes. Eu estou dizendo que elas são importantes, mas que existem outras que a gente precisa expandir, que a gente precisa mas que atuar, o Estado, tradicionalmente, culturalmente, relega a segundo plano. Né? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A sociedade civil tem participado muito mais do que o próprio Estado. Né? Sim. Essa questão que ficou muito patente aí durante esse último governo federal, a questão das ONGs, né? Que sempre tiveram um papel preponderante, né? Justamente nessas áreas que o senhor acabou de citar, né? Junto às comunidades indígenas, quilombolas e tal, e que foram, de muita forma, expurgadas pelo Estado. Né? Faziam um bom trabalho e foram expurgadas. O Estado precisa saber como é que quer tratar essas pessoas, né? E investir em política pública. Né? Você não faz política pública com discurso, você faz com dinheiro, com atitude. Né? Isso, acho que a Defensoria Pública precisa desse olhar, né? Nós precisamos desse olhar, não só internamente, mas também de orçamento, enfim, para poder a gente estar desempenhando essas funções que são, e parece que é nisso aí que nós nos diferenciamos. Né? Na minha concepção, é nisso aí que a Defensoria Pública encontra uma identidade que é só dela, que ninguém mais faz. Né? Ou pelo menos que ninguém faz com o engajamento que nós estamos vocacionados a fazer. Mas isso é um pensamento, sente um retorno disso dentro da própria Defensoria? Há um pensamento dentro da Defensoria para dirigir a Defensoria para
para esse espectro? Em muitas áreas, sim. Mas eu acredito que ainda é muito tímido, né? Muito tímido. Eu espero que seja por essa questão orçamentária, né? Que a gente conseguindo ter mais pessoas, a gente consiga atingir também esse... Mas é claro que é possível que as coisas se percam no comodismo, né? É sempre possível que isso aconteça. Se a gente não tiver alguém ali motivando, puxando o trem para outro lado, vai seguir na inércia dele. Exatamente. Vai seguir sempre no mesmo trilho, né? A gente precisa, sim, ter estímulos para atuar em outras áreas, né? Mas também vai conhecer que esses estímulos eles não podem simplesmente ser estímulos que não sejam acompanhados por uma que se percam no sistema, né? Por uma estrutura que seja compatível com o exercício dessas funções, né? Não pode ser simplesmente boa vontade. Tem um cara de boa vontade que vai lá fazer no final de semana, dizer que mostrar a cara tapa, e quando as pessoas vão lá para tacar o tapa, ele diz, opa, não é minha cara não. Se mostrou a cara, vai ter que apanhar, entendeu? Se você mostrou ali que você está disponível, você tem que estar disponível, tem que fazer o trabalho. Não dá para simplesmente tirar o corpo fora depois, não tenho como fazer. Não pode deixar que se torne realmente uma utopia, né? Sim, claro. Sim. O Podilés não deixa de ter um caráterzinho social também, né? Porque todo episódio a gente busca sempre trazer no sentido de convidados e levar conhecimento que de fato seja interessante. E a questão da Defensoria Pública, né, desse episódio específico sobre Defensoria Pública, foi um pedido dos nossos inscritos do canal. Né? Foi um pedido dos nossos inscritos. Fale sobre a Defensoria Pública, eu quero lá, faça um episódio sobre a Defensoria Pública, é interessante e tal. Foi um pedido dos nossos inscritos. E aí eu quero também agradecer pelo doutor ter aceito, né, o convite em vir aqui participar do nosso programa, Podilés, porque de fato a Defensoria Pública ela exerce sim um papel importante, né, um papel tanto na questão de acolher os assistidos, né, de baixa renda, como essa parte social também de políticas públicas, né? Então a Defensoria Pública de fato exerce um bom trabalho e também, né, a fazer um apelo aqui para que a Defensoria Pública ela seja mais valorizada, né? Em todos os aspectos, não é só o financeiro não, né? Porque também não é só o dinheiro que vai valorizar a Defensoria Pública não, é em todos os aspectos mesmo, né? Não só financeiramente, mas também, né? Também financeiramente é importante, mas que a Defensoria Pública seja valorizada em todos os sentidos e aspectos, porque a Defensoria Pública ela tem só a somar, né? E a população, né, é o que tem a receber. Quem é que não quer um serviço de qualidade? Porque a Defensoria Pública, a gente está falando da questão da alta demanda, mas a Defensoria Pública também oferece um serviço jurídico de qualidade, né? Eu estagiei na Defensoria Pública e eu sei como é que é, né? Os defensores públicos são altamente capacitados. Não só os defensores públicos, né? Mas também os estagiários que compõem, né? Os assessores dos defensores públicos também. Então são pessoas altamente competentes, né? E é importante que a Defensoria Pública seja mais valorizada. Porque se de fato a gente for colocar a Defensoria Pública aqui, Ministério Público aqui e o Poder Judiciário, a Defensoria Pública sai perdendo brincando, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que seja igualitário ali. Muito bem. Doutor, nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Como o senhor mesmo disse, a Defensoria tem muita demanda, o senhor retirou um pouco do seu tempo para nos ajudar a levar esclarecimentos e conhecimentos para toda a população. Não só de Piripiri, que é onde o senhor atua diretamente, mas a todos aqueles que nos estão assistindo nesse momento. Muito obrigado. Você tem alguma fala, algo a pontuar sobre a Defensoria ou sobre outra coisa? Deixar um recado, né, para os nossos ouvintes. Uma mensagem. Agradecer pelo convite. Mais uma vez dizer que eu acredito nessa instituição. Então, para mim, quando a gente está divulgando ela, mostrando como funciona, é uma forma da gente dizer, olha, nós existimos, estamos aqui para servir, né? E eu acredito que a gente tem um papel muito importante, essencial a cumprir em um país de tantas desigualdades como o Brasil, né? E mesmo nesse contexto de desigualdade, dizer que há esperança, né, dentro do Estado brasileiro.
A gente não pode simplesmente dizer, não, mas ali é tudo a mesma coisa, nunca vou conseguir nada dali. Bom, se a gente não acreditar, né, e lutar pelas coisas para elas funcionarem, né, eu acho que a instituição merece esse voto de confiança, né, as coisas não vão funcionar, né. A gente tem essa, como eu disse, essa vocação para estar lidando com as comunidades mais vulnerabilizadas, né, e esse é um país de tanta vulnerabilidade, é algo que a gente precisa ter, precisa valorizar, né, precisa ter que funcionar, precisa ter funcionando de forma adequada, de forma eficaz, né, para que os nossos direitos não sejam, mais uma vez, não é simplesmente uma questão da instituição em si, mas de uma visão maior do próprio Estado democrático de direito. Né? As pessoas acreditarem que quem manda nesse país é a lei e não o fulano de tal que é poderoso, ou a fulano de tal que pode mais. Né? A Defensoria Pública vem cumprir certamente essa função de igualização, né? De equidade entre as pessoas, dizer, olha, aqui não, com o meu assistido não, ninguém vai simplesmente chegar aqui e passar o trator por cima do meu assistido. E isso é importante que a instituição exista para fomentar uma cultura do Estado Democrático de Direito, para dizer para as pessoas que você pode até não conseguir o que você quer, mas você vai ser ouvido com respeito, com dignidade por todos os órgãos do Estado, e a Defensoria Pública tem o dever de garantir isso, né? E aí, dentro dessa perspectiva, você vai ter sua demanda examinada com igualdade de condições, com respeito, né? Olhando para não a cara do A ou a cara do B, mas olhando para a norma, e a norma diz, bom, eu vou dar essa causa, eu vou entregar essa benesse social para o fulano, mas não porque o fulano é meu amigo, não porque o fulano eu gostei da cara dele, não porque ele é aparentado comigo, mas porque a lei assim determina. A lei assim determina. Isso não mais na lei. O doutor veio com uma blusa aí que tem uma mensagem, né? O que essa mensagem quer dizer? Paulo Freire para mim, é o maior filósofo que o Brasil já produziu. Né? Não só educador, mas era um cara que, dentro dessa ideia, inclusive, de discutir aqui de inexistência de uma verdade, né, absoluta, real, enfim. Paulo Freire, a meu ver, ele foi político do começo ao fim. Né? Toda interpretação é só mais uma interpretação. E o que é que ela produz? Qual a diferença de uma interpretação para outra? Depende das nossas convicções. Nós usamos as nossas convicções como ferramentas, assim como nós usamos pás, notebooks, canetas, para atingir determinados objetivos. Né? E Paulo Freire sabia disso, ele sabia a quem ele estava servindo. Né? Ele estava servindo as pessoas mais pobres desse país, as pessoas mais vulnerabilizadas desse país. Então, ele compreendia que ele não estava não estava produzindo conhecimento para a classe mais rica, ele não estava produzindo conhecimento para que as pessoas, para que todo o país concordasse com o que ele falava. O conhecimento dele era direcionado. Olha, eu quero que você, espoliado, você que não tem seus direitos respeitados, compreenda que é necessário exigir o cumprimento dos seus direitos, é necessário exigir igualdade. E era para essas pessoas que ele se dirigia. Né? E eu acredito que, por conta disso, porque eu penso dessa forma, que Paulo Freire, para mim, é o maior filósofo, não só educador, não só, enfim, sociólogo, que esse país já produziu. Né? E para mim é só uma forma de homenageá-lo. A frase diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Isso aqui está na Pedagogia do Oprimido, que foi o livro do Paulo Freire, que foi traduzido para diversas línguas, é o livro mais famoso dele, né? E é um livro que representa o início do desse pensamento político dele, que sempre foi engajado. Você percebe já desde desse material inicial ele vai estar postulando que o conhecimento ele tem uma origem, né? E ele serve a determinado propósito. Não é um conhecimento geral de contemplação apenas. O conhecimento é ferramenta que você entrega para as pessoas para que elas consigam atingir os seus objetivos. Né? E é a ferramenta que nós procuramos entregar hoje. E assim como você, em compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente, né? Com todos os nossos ouvintes também. Obrigado. Eu agradeço. Bom, então é isso. Chegamos ao final do nosso 12º episódio. E se você nos acompanhou até aqui, não tenham dúvida de que, de fato, esse episódio foi bastante rico em conhecimento, né? E, já que você está aqui nos assistindo, não esqueça, faça a sua inscrição aí no nosso canal, deixe o seu like, né?
Aproveite também, eu tinha esquecido lá no início, mas agora eu vou falar. Aproveite e deixe aí nos comentários, né, os assuntos que vocês querem ver aqui no Podlege, quem vocês querem ver aqui no Podlege, né? Pode deixar aí nos comentários. Assine o sininho, né? As notificações. Toda vez eu esqueço disso aí, mas Você ser notificado. Mas... Quando o novo vídeo for ao ar, você ser notificado, né, do vídeo. Então... E também vocês aí que querem nos patrocinar, querem ter a sua marca aqui no Podleges, né? Entre em contato aí com os links. A gente deixou os contatos aí na descrição do vídeo também, né? Principalmente se tiver uma lojinha de roupa aí também, que eu acho que eu já usei 5 vezes essa roupa aqui no programa aqui. O John Kane tá com a roupa rasgada, né? Ele botou aqui este terno aqui, ó, só pra esconder os rasgos aqui da roupa. Viu? A hora da pizza, viu, agora? E não posso deixar de mencionar a nossa parceira, Pizzaria Predileta, viu? Também, ó, deixamos aqui o Instagram e o contato dela na descrição do vídeo, viu? Pizzaria Predileta. Então é isso. Mais uma vez, não esqueça de fazer a sua inscrição. Você que assistiu o vídeo, faça a sua inscrição aí, que a gente precisa de inscritos. A gente precisa subir o canal. É isso aí, galera. Não esqueça. Pois boa noite a todos. Obrigado, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite e até o próximo episódio.